Mateus capítulo 13, verso 36 a 42. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa e, chegando-se a ele, os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Nossa esperança é que Deus nos guie nessa sua palavra, nessas instruções que ele deixa para os que o seguiam imediatamente, como também para nós, discípulos desse tempo atual. E aqui esperamos que o Espírito Santo nos conduza em toda esta verdade e nos faça crescer espiritualmente e principalmente viver com qualidade de vida espiritual, o dia a dia que temos nesse tempo que se aproxima, o tempo do fim se aproxima. E esse é o teor também desta mensagem. Aqui é um texto que tem a sua última parte declarada aqui. É a aplicação de uma parábola, a parábola do joio do campo. A parábola é citada nesse mesmo capítulo, do verso 24 a 30, quando Jesus apresenta a todos que o seguiam, inclusive a seus discípulos, a semelhança do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a... Então, parábolas são figuras, ilustrações, são fatos fictícios ou verdadeiros que Jesus utilizava para ensinar verdades espirituais ou morais. E ele aqui no Evangelho de Mateus apresenta a semelhança do reino dos céus, as parábolas, para ensinar precisamente como é os céus, como acontecerá na consumação dos séculos. E é o que ele aqui declara à multidão. Olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeava, que lançava a sua semente e plantava a boa semente no seu campo. E ele cuidava, ele trabalhava e aguardava o tempo da colheita. Mas acontece que teve um inimigo que acabou lançando outro tipo de semente no meio das boas sementes que ele semeava. E então, quando chegou o crescimento daquilo que fora plantado, aí o que foi plantado brota, começa a produzir. E os servos daquele senhor percebem isso e falam: olha, quem plantou estas sementes negativas, de ervas daninhas no meio da boa semente? E aquele senhor declara: certamente é o inimigo que veio dificultar a minha plantação. Mas vamos fazer o seguinte: não arranque o joio, que é o joio, essa erva que prejudica. E se arrancarem, vai sair trigo junto, a boa semente vai sair junto. Então deixe crescer. No tempo da ceifa, no tempo da colheita, aí sim, colhemos tudo, separamos o joio e lançamos no fogo. E já a boa semente, esse vai para o celeiro. E assim nós faremos a separação no tempo certo. Então não arranquem, deixe que cresçam juntos, o trigo e o joio. E no tempo certo a separação será feita. Essa é uma experiência conhecida corriqueiramente entre aquelas pessoas que ouviam. Todos sabiam como era o plantio de sementes, todos sabiam como era o crescimento e como também a colheita. Então Jesus fala: o reino dos céus é semelhante a isto. E pronto, encerrou a parábola. E cada um vai para a sua casa
pensando naquilo que foi ensinado. O que será que Jesus quis ensinar? As pessoas foram para casa compreendendo, o reino dos céus então vai acontecer dessa forma. Mas os discípulos de Jesus o acompanhavam. As outras pessoas não acompanhavam Jesus. Elas estavam com Jesus ocasionalmente. Então elas recebiam as instruções e orientações e voltavam. Já os discípulos, acompanhando o mestre, depois que as multidões se foram, agora eles vêm perguntar: Senhor, parábola interessante, mas o Senhor poderia explicar para nós? Temos que entender com essa pergunta que os discípulos estavam sendo treinados. Então eles acompanhavam Jesus, eles foram chamados para ser discípulos. Então eles estavam aprendendo. E por isto eles careciam de uma explicação, porque afinal de contas eles nem imaginavam. Mas mais tarde eles assumiriam a direção de tudo isto. Eles então perguntam a Jesus, pedem uma explicação. E Jesus prontamente passa a explicar detalhadamente o sentido desta parábola. Ele fala: olha, o que semeia a boa semente representa o Filho do Homem, representa o próprio Jesus. A Bíblia diz que o mundo estava em trevas, era um terreno totalmente improdutivo, o pecado alastrando e levando o homem à perdição cada dia mais. Então Deus lançou a boa semente no meio de sementes ruins. Foi o contrário. Veio Jesus para semear a esta semente. E ele então é aquele que semeia a boa semente. Ele, portanto, veio trazendo a palavra de Deus. Foi a revelação de Deus. E ele treinava discípulos para que a boa semente fosse lançada à terra. Uma terra com dificuldade de produção, onde o pecado se alastrava cada vez mais e o mal era visível. Como está escrito, o mundo jaz no maligno. Então Jesus vem e lança a boa semente. Ele é o semeador. O campo é o mundo. Então Deus amou o mundo. Então é o grande campo. E Jesus veio lançar a semente para o mundo inteiro. A promessa foi feita lá em Abraão anteriormente. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus vem e se cumpre tudo, e ele treina seus discípulos, e a gente vê ele, quando expande a sua visão, ele declara: o evangelho deve ser pregado no mundo inteiro. O campo é o mundo. Não se separou um lugar específico para lançar a semente, mas o campo é todo mundo. Onde se acha uma pessoa, aí é o campo, onde a semente deve chegar. Jesus vai dando a explicação quando declara: a boa semente são os filhos do reino. Então a semente vai com os filhos do reino. São todos aqueles que aceitam o desafio de ser discípulos de Jesus. São todos aqueles que passam a fazer parte da família de Deus, do reino de Deus. Assim, cada um que nasce de novo se torna boa semente. E onde vai produzir. É ovelha gerando ovelhas. Semente produzindo outras, produzindo frutos que têm muitas sementes e que se desenvolvem muito mais. Então, os filhos do reino, boa semente. Cada discípulo de Jesus é uma boa semente. Semente de qualidade, semente produtiva, semente que vai prosperar, que vai progredir, que não vai parar no tempo, que não vai atrofiar, mas vai continuar firmemente. Então, os filhos do reino são a boa semente. E o joio são os filhos do maligno. São os desobedientes. São aqueles que não nasceram de novo e que semeiam o mal, e que praticam o mal, que exercem má influência. São aqueles que contribuem para a dificuldade maior da sociedade e das pessoas. Então, os filhos do maligno, aquele que não nasceu de novo, está na qualidade de péssima semente. Os que são essa péssima semente são chamados também de filhos do maligno. Então, em vários momentos, assim são chamados aqueles que não nasceram de novo. Aqui tudo ilustrativamente, mostrando que a má influência de uns pode destruir a vida de todos. As más companhias corrompem os bons costumes.
as más conversações corrompem os bons costumes. Então temos aí más influências espalhadas pelo mundo inteiro. São chamados de filhos do maligno. É hora de refletir a quem você está seguindo, de quem você vem recebendo influência. Aquele que influencia para o mal é filho do maligno. É necessário, portanto, haver discernimento a respeito disto. O inimigo que semeou é o diabo. A Bíblia diz que o diabo é adversário. Ele anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. As pessoas ficam a perguntar, onde está o diabo? Olha, o diabo é um só. Ele foi chamado de Lúcifer quando ainda era anjo de luz na presença de Deus. Quando tornou-se adversário de Deus, foi chamado de Satanás, diabo, Beelzebu. É o comandante do mal. E ele tem seguidores que são chamados de demônios. São anjos decaídos que sofreram influência do diabo. Onde eles estão? Diz a Bíblia. Ele é adversário e anda em derredor. Ele está vagando, ele está procurando a quem possa tragar. Porque o seu alvo é combater Deus. E assim ele combate a criatura de Deus, trazendo somente influência. Ele exerce influência, ele pega as coisas ruins e põe diante das pessoas para que as pessoas escolham. Então o diabo trabalha com má influência. Ele usa pessoas para influenciar pessoas. Todas as pessoas, aqueles que a má semente é chamada de filhos do maligno por causa disto. Porque está sob influência do diabo. O diabo não atinge diretamente o servo de Deus, mas usa pessoas para influenciá-los. Então, assim sendo, o inimigo que semeou a má semente é o diabo. E assim, isso fica claro que o detalhe apresentado aqui, que a ceifa é o fim do mundo, o tempo da colheita. Significa que nessa existência a semente se desenvolve, a boa semente e a má semente. Os filhos do reino e os filhos do maligno, e vão continuar assim até o dia da ceifa, que é o fim do mundo. É quando haverá a grande colheita, é quando haverá separação entre o joio e o trigo, no tempo certo. Os homens insistem em continuar praticando o mal porque não sofrem o castigo imediatamente. Então seguem assim. E os filhos do reino continuam pregando o evangelho independente do que acontece neste mundo. Independente disto, os filhos do reino permanecem fielmente nisto. Então, neste fim do mundo, os anjos são apresentados como ceifeiros. Os anjos são os ceifeiros. E assim, como o joio é colhido e queimado no fogo, e o trigo levado para o celeiro, assim também os anjos vêm para fazer a separação. Os anjos serão enviados no toque da trombeta, na consumação dos séculos, aparece a figura dos anjos a serviço de Deus, são ministros de Deus. Então, eles serão estes que vão fazer a separação. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade. Será separado. Simbolicamente, à esquerda, o bode, o mal, o injusto, o joio, mostrando que estarão à esquerda porque sofrerão o mais duro juízo. E eles servem de tropeço e eles praticam a iniquidade. Então sofrerão o castigo eterno, serão lançados na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. É o inferno, é condenação mesmo, porque a oportunidade de salvação tem sido dada a cada um no dia a dia. É o plano de Deus para a salvação que é anunciado a todos. Cada um é livre para fazer sua própria escolha. No tempo da colheita, no dia do fim, não haverá mais oportunidade, haverá a separação. E todos os filhos do maligno serão lançados no inferno. Ali haverá choro e ranger de dentes, sofrimento eterno, não haverá mais oportunidade de salvação. Mas o justo, diz a Bíblia, os justos, esses vão resplandecer como o sol no reino do seu Pai. É uma advertência que nos apresenta o Senhor. Os justos são recolhidos à presença de Deus para viver a eternidade no céu. Um lugar de tranquilidade e paz, um lugar de sossego. Não haverá lágrimas, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá conflito algum. É esse o momento quando o justo vai resplandecer como o sol na presença de Deus. E ele declara assim: quem tem ouvidos, ouça. Então ele cita a parábola
faz a exposição do significado da parábola e faz o apelo. Quem tem ouvidos, ouça. Você é capaz de compreender isso? Você deu crédito à pregação? Então ouça, dê crédito aceitando e servindo a Jesus. Meus queridos irmãos, estamos sim chegando o tempo da colheita. É a ceifa. A separação vai acontecer. Por enquanto, estamos todos no mesmo campo. As boas sementes e as sementes ruins. Os filhos do reino e os filhos do maligno. Então nós temos que compreender isso, meus queridos irmãos. No dia a dia, nós temos que conviver com toda a maldade deste mundo, com todo tipo de gente deste mundo, mas não podemos nos deixar influenciar. Nós temos que influenciá-los, pregar o evangelho para que sejam salvos, para que aguardem conosco o dia da colheita na presença de Deus. Não podemos, portanto, ficar abatidos ou desanimados diante da maldade deste mundo. Não podemos também tentar transformar esse mundo pensando que aqui haverá justiça, que aqui haverá paz. Não, esse é o mundo maligno, cheio de más influências. O combate ao preconceito, o combate à homofobia, a luta pela justiça social são lutas em vão, porque isto são medidas que cabem ao governo, em todas as instâncias administrar. E mesmo assim vai continuar do mesmo jeito. E nós que somos discípulos de Jesus, não nos influímos nisso. Nós não nos influenciamos por isso. E não entramos nisso porque a pregação da palavra de Deus é que transforma o mundo. É a pregação da palavra de Deus que integra a sociedade. É a pregação da palavra de Deus que diminui o índice de preconceito, de homofobia e de todos os problemas que há nesta vida. É necessário, portanto, caminhar com Jesus firmemente, cumprindo o nosso papel e não usar ferramentas humanas para transformar o mundo. Ferramentas humanas de pessoas religiosas, pessoas que estão querendo se projetar na sociedade, que criam todo tipo de serviço para ver se melhora a vida nesse mundo. Nós não temos que melhorar a vida neste mundo, não. Pelo contrário, nós pregamos e cada um que se converte, ele dá um bom exemplo. A vida melhora naturalmente. Porque a nossa luta é conduzir as pessoas para a eternidade. É lá que não haverá mais injustiça, não haverá preconceito, não haverá homofobia, não haverá problema algum. Lá, aqui, sempre haverá. E não adianta os esforços humanos, por mais que se esforcem, o mal só se alastra. Desgasta as pessoas, a exploração de uns e de outros, e a injustiça social vai continuar. Agora, está claro, a má semente são os filhos do maligno que continuam interesseiros desse mundo. A boa semente são os filhos de Deus, os filhos do reino, que pregam o evangelho da salvação, que anuncia a graça de Deus. Queridos irmãos, precisamos, portanto, nos levantar como discípulos de Jesus e viver como tais, cumprindo o nosso papel. Nós não temos que nos influenciar pelo mundo, pelas coisas que acontecem no mundo. Nós temos que cumprir o nosso papel, sabendo que estamos aqui de passagem. O nosso reino não é aqui. É na presença do Pai Celestial. Que nós possamos viver assim, meus irmãos, seguindo fielmente Jesus, cumprindo o seu propósito, servindo as pessoas através da pregação do Evangelho. Aí sim, é a pregação do Evangelho que vai salvar o mundo de hoje, salvando pessoa por pessoa, e não grupos menos favorecidos ou minorias. É salvando o indivíduo para que entre para o reino dos céus a serviço do Pai eterno. Vamos orar ao nosso Deus? Ó Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta hora, quando podemos participar deste culto e da Tua palavra, que o Senhor aplique em nossos corações, que vivamos a realidade, Deus, sabendo que vem chegando a hora da colheita e como boas sementes precisamos produzir cada vez mais. E que amemos as pessoas, dando a elas a oportunidade de nascer de novo e viver para Ti. Obrigado, querido Deus, por tudo que o Senhor nos faz. É nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.